momento espinhoso, né, de fazer com que a nossa prefeitura aqui de Angra dos Reis tenha essas interfaces com essas grandes ações. A gente aproveita para destacar que o nosso telefone do WhatsApp participar aqui com a gente é 99-298-1588, 99-298-1588, que é o telefone do WhatsApp do jornalismo. A gente pede para que você faça, por gentileza, texto, porque quando manda o áudio fica difícil para a gente abrir aqui, aí o áudio vaza, aquela coisa toda. Então a gente pede para você mandar aí áudio. Vinícius, muito bom dia, um prazer recebê-lo aqui. Esse assunto aí da duplicação da rodovia Rio Santos é um assunto contundente, a gente resgata um pouquinho a história. Foram feitas 3 audiências, né? Uma audiência lá em Brasília, outra em São Paulo e a outra no Rio de Janeiro. O prefeito de Angra dos Reis por aqui esteve, assim como o prefeito Alain Bombeiro de Mangaratiba, o prefeito Luciano Vidal lá de Paraty, todos contundentes. O que está em pauta? Duplicação da rodovia Rio Santos. Aí depois tiraram da manga que não é duplicação completa. Aí o prefeito de Angra entrou no circuito, junto com outros atores políticos, conseguiu puxar essa audiência aqui para o CEA. Audiência essa que acontece segunda. Aí teve um monte de político que apareceu, deputado federal, deputado estadual, candidatíssimos a qualquer coisa. Todo mundo começou a rufar os tambores. Mas lá atrás, quem puxou essa brincadeira toda foi a Rádio Costa Azul, que deu visibilidade, fazendo um trabalho investigativo, saber o que realmente significa isso para a região. Temos em mãos todos os documentos, que obviamente vocês receberam também, da ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre. Feito esse longo briefing, Vinícius, a coisa é complicada e segunda-feira, realmente, qual a posição que a prefeitura vai levar, já que a gente chama carinhosamente a rodovia Rio Santos da grande avenida aqui da nossa Costa Verde. Corta Angra, de cabo a rabo, de rabo a cabo, né? Bom dia. Bom dia, Renato. Bom dia, Toninho, Regina Braz, ouvindo sair da Rádio Costa Azul. É um prazer estar mais uma vez aqui conversando com vocês. Você foi muito feliz ao dizer que há muito rufar de tambores com relação a essa tão falada duplicação da nossa rodovia Rio Santos, né? Mas o que eu tenho notado, de verdade, Renato, é que as pessoas com pouquíssimo conhecimento, perfeito, né, completamente desinteressadas, porque esse assunto está sendo discutido há bastante tempo, né? Lá junto à NTT, junto ao governo do estado. E a duplicação da Rio Santos, ela está em pauta, inclusive protegidas no orçamento da União, há pelo menos uns 8 anos eu tenho acompanhado. O último orçamento prevê algo em torno de 198 milhões de reais, que acabou não sendo disponibilizado em função de outras prioridades que o governo federal acabou tendo. Então, agora nós estamos vivendo, na verdade, uma oportunidade ímpar, porque nós entendemos de verdade que isso só pode acontecer em virtude da NTT ter tomado a iniciativa de acoplar a Rio Santos à concessão da Nova Dutra, que é a rodovia mais importante do Brasil. Então é importante a gente não perder de vista que essa oportunidade nós não podemos perder. Se tirarmos da concessão da Nova Dutra a possibilidade de modernização da rodovia Rio Santos, porque eu troco de nome, Renato, eu troco no lugar de duplicação da rodovia Rio Santos por modernização da rodovia Rio Santos. Perfeito. Até porque é mais adequado, isso eu tenho que concordar. Acredito que é o termo mais adequado, porque na verdade há muitos trechos da rodovia Rio Santos que o fluxo é realmente muito pequeno e não há a necessidade de duplicação. Só para ilustrar, em todo esse contexto, né, de investimento necessários na Nova Dutra e na rodovia Rio Santos para a nova concessão, a rodovia Rio Santos, se ela for duplicada, como está previsto nesse momento, que é ali da Nuclep até Ubatuba, nós estamos falando em 37% do investimento no total só na Rio Santos. Isso é que torna muito possivelmente
inviável economicamente ou traz um custo elevado com a necessidade da implantação de praças de pedágio, entendeu, Renato? Perfeito. Então, o que é importante, de verdade importante, é que a gente ataque os pontos de gargalo e os pontos mais importantes. O que nós precisamos de verdade é ter uma rodovia que ela seja rápida, que ela seja segura sob o ponto de vista do equipamento, segura sob o ponto de vista da segurança física das pessoas. É importante que ela tenha assistência no caso de acidentes ou no caso de uma necessidade, e ela, na verdade, precisa de manutenção constante. Vide agora o arco metropolitano, com toda a sua duplicação, está lá completamente abandonado, né, Renato? É importante a gente deixar claro, o Marcos Vinícius, que esse trabalho é um trabalho paulatino, não tiraram da manga no finalzinho das luzes aí de 2019. E a gente lembra aos nossos ouvintes, são 9h10, estamos ao vivo também na nossa live, você pode ir lá na nossa página no Facebook ou via o YouTube, estamos ao vivo lá, aqui ao meu lado, Marcos Vinícius, secretário de governo aqui de Angra dos Reis, e relações institucionais. Tema central, a questão da dobra na rodovia Rio Santos. O Marcos Vinícius, você teve a oportunidade de ouvir, um pouquinho antes a gente entrou com o presidente da Eletronuclear, o Leonan Guimarães, e ele pontuou que realmente ele tem estudos técnicos que podem contribuir para esse processo de discussão, assim como a prefeitura tem, porque todo dia tem intervenção aí nos bairros e os bairros fazem a interface com a rodovia, e ele deixou bastante claro que o ponto central aí deles, enquanto eletronuclear, para acompanhar, para ver, para discutir, é exatamente uma faixa de quase 50 quilômetros. Pega do iniciozinho da RJ 155 até lá o trevo de Tarituba, já em Paraty. E ele tem estudos dessa parte da rodovia toda completa. A gente pergunta para você, o Vinícius, se a posição da prefeitura hoje se concorda com a duplicação da rodovia Rio Santos, principalmente o que está sendo falado entre Itacuruçá, que até lá está duplicado, até o trevo lá de Paraty, que é um trecho que teoricamente tem um volume maior de veículos. Ou se você, conforme você descreveu, inviável tecnicamente, nesse momento econômico do Brasil, fazer a duplicação de cabo a rabo, senão vai ser igual o arco metropolitano ou a outra estrada de lá de Magé pro trevo de Manilha, que está abandonada até hoje. Né? Se você me perguntar se eu sou favorável ou não à duplicação em todo o seu percurso, eu vou responder que sim. Sim, todo mundo, é o bom senso. Evidentemente que nós gostaríamos. Agora, nós temos que avaliar se isso, na verdade, não vai inviabilizar a possibilidade de a gente ter uma rodovia modernizada, atualizada e com seus gargalos definidos. Eu acho que tem questões mais importantes que precisam ser discutidas nesse momento. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu vou lhe dar um exemplo. Nós temos um engarrafamento previsto em todos os dias de sol que atrapalha economicamente Angra dos Reis, Mangaratiba, Paraty e toda a região, correto? Em dias de sol, nós sabemos que esse percurso entre Angra dos Reis e Rio de Janeiro pode levar 3, 4, 5, 6 horas, correto? E é um trecho de 17 quilômetros de Itacuruçá a Mangaratiba. Inclusive, onde temos 2 túneis, correto? Os estudos, isso não é opinião da Prefeitura de Angra. Sim, estudo técnico. Feito por profissionais que com estão chancela de universidades. Há anos, que estão discutindo isso há muito tempo. Esse gargalo é um gargalo de 17 quilômetros. Se a duplicação for feita neste percurso de 17 quilômetros, a rodovia é muito melhorada. Agora é o seguinte, Renato, nesta concessão que está sendo prevista, esta modernização aí, esta duplicação desse trecho de 17 quilômetros, está previsto no 7º ano da concessão. Isso é que nós temos que brigar. E a concessão, nós temos que fazer com que essa duplicação aconteça no segundo ano. Não, de imediato não dá para fazer. Para 25 de imediato que eu chamo é logo no primeiro ano da instalação. Há várias faixas de domínio que estão invadidas, precisam ser recuperadas, precisam ser feitos projetos, precisam ser feitos estudos. Então, nós precisamos atacar, de fato, na concessão que está sendo proposta, o que a gente precisa, na verdade, melhorar. Então, essa que é a grande discussão do momento. São 9h15, tem várias pessoas interagindo aí
com a nossa live, né? Um super bom dia para todo mundo através do nosso WhatsApp aqui. A gente vai pegar aqui alguns aqui rapidamente aqui, ô Vinícius, só para você ter ideia. As pessoas estão primeiro, o sentimento comum até agora que a gente pegou aqui é que tá legal, as pessoas estão entendendo que não é, se paga ou não paga o pedágio. Primeiro vê a obra, depois a questão do pedágio. São duas discussões. O Ronaldo lá do Camorim, ele tá dando um bom dia, parabenizando aqui o Toninho, o Renato, toda a equipe, a Di, por aí vai. Ele disse que é importante deixar claro de forma objetiva o que vai ser discutido nessa audiência. E isso, aqui a gente, através do Leonan, através do Marcos Vinícius, agora a gente está vendo, porque tem muito analítico político que não está fazendo nada, só vai para as redes sociais e metralha. Então, valeu, Ronaldo, obrigado aí pela sua participação. Aí tem também outras pessoas participando aqui que elas estão deixando claro o seguinte: o ponto principal, quando você falou sobre a ocupação, isso quer dizer que o município vai ter que interagir com quem ganhar a licitação, e a licitação é feita da Dutra e vai vir no pacote a rodovia Rio Santos. Isso tem que ficar claro para todo mundo, não é específico da rodovia Rio Santos. Exatamente. A concessão é para Nova Dutra e a obrigatoriedade do vencedor desta licitação é assumir a responsabilidade no pacote da rodovia Rio Santos. Muito acertada a pergunta lá do Ronaldo Camorim, que manda aqui o nosso bom dia e o meu abraço. E dizer, Ronaldo, o que as pessoas precisam de verdade é saber o que está sendo discutido na audiência pública. E o que está sendo discutido nesse momento é a duplicação do trecho inteiro. O que está se discutindo é que essa duplicação ela começa no trecho da Nuclep. Então, há questões que nós entendemos que precisam ser modificadas. Essa duplicação, no nosso entendimento, ela precisa começar na Avenida Brasil e não na Duclep. Nós entendemos, economicamente, que o trecho, depois da entrada da RJ 155 até Paraty, não é um trecho de grande fluxo. Ela precisa ser melhorada. Tem a manutenção, infraestrutura, de repente alguns pontos, a terceira faixa em vários pontos. Ela precisa ter a segurança física das pessoas que transitam pelo percurso. E nessa modelagem, duplicando a rodovia inteira, como eu disse, ela causa um impacto de 37% no orçamento da obra como um todo, aí teria necessidade da implantação de pedágio em Paraty. O Vinícius, nesse sentido, até aqui o Carlinhos, ele está falando aqui que a rodovia passa próxima a áreas de conservação e preservação. Se tem um conhecimento sobre se existe algum plano para respeitar essas áreas, que, por exemplo, isso é mais na área ali de Paraty, mas também temos ali na Vila Histórica de Mambucaba, tem o Parque da Bocaina, que vai ali na beiradinha da rodovia, na margem, né? Pois é, isso quando eu falei que esse estudo feito por técnicos do Estado, que a gente vem discutindo há bastante tempo, que não há de verdade, pelo fluxo da rodovia Rio Santos, a necessidade de duplicação do seu perímetro inteiro, apenas alguns trechos de gargalo, a construção de terceiras faixas, principalmente na área de aclive, para poder melhorar a segurança da estrada, a gente tem que considerar que a duplicação ela é necessária um corte de pelo menos 10 metros de encosta. Então, além do problema do impacto ambiental que acaba gerando, que isso nesse momento parece desnecessário, toda essa área, a gente percebe que a cada chuva, a Rio Santos tem uma barreira. Às vezes tem 4, 5, 6 barreiras. Essas áreas de instabilidade, elas vão continuar caso a gente faça novos cortes. Os técnicos falam, olha, passa a impressão que duplicar túnel é difícil. Passa a impressão que cortar região de pedra é difícil. O que eu ouço é sempre a mesma coisa. Cortar granito é a coisa mais fácil do mundo. Difícil é conter encoste, que você sabe como começa e não sabe como termina. Exatamente. Nesse sentido aqui, tem várias perguntas aqui, as pessoas participando, interagindo. Obrigado você que está na live, você que está aí no nosso WhatsApp, me cobrando aqui o pedágio. O pessoal está ávido por pedágio. No caso de haver pedágio, você acha que os moradores de Angra, no caso aqui, que é o município que você representa nesse instante, devam ter um tratamento especial, diferenciado, porque na verdade a população precisa se deslocar nos bairros e vai passar em frente à Praça do Pedágio. Aqui no município de Angra deve ter um posto de pedágio, isso depois que tiver a licitação, se ninguém recorrer da licitação. Isso é troço para
voar aí por anos. Sua posição com relação ao pedágio e o que o município deve defender? Ô, Renato, o estudo ainda é muito preliminar, está se discutindo em audiência. Está em audiência pública. Está em audiência pública, mas o que está previsto nesse momento da audiência pública, aquilo que impacta Angra dos Reis, são apenas 2 praças de pedágio. É uma praça de pedágio entre Itaguaí e Itacuruçá e outra praça de pedágio entre Mangaratiba e Angra dos Reis. Porque esse seria o trecho que tem a necessidade do maior investimento e é o trecho de maior fluxo. Ele não interfere os bairros de Angra dos Reis. Mas ainda assim, Renato, se isso de fato no futuro tiver que acontecer, está previsto ali quem transita com frequência por conta de trabalho ou por conta de um deslocamento, é previsto inclusive que os moradores tenham um valor diferenciado, Perfeito. Que os turistas paguem. Que isso não está inventando nada, já existe no estado do Rio, na região de Magé, já existe. O que a gente, na verdade, precisa cobrar, como te falei, é que essa duplicação não aconteça no 7º ano, que ela aconteça agora. O que a gente precisa é que sejam feitas essas avenidas paralelas, como no caso, por exemplo, da Japuíba, que elas sejam 2 pistas em cada sentido e que as passagens entre um bairro e outro, inclusive tem um projeto do então deputado federal Fernando Jordão, hoje o nosso prefeito, tramitando em Brasília, para a obrigatoriedade da ligação entre os bairros, porque a Rio Santos, como você mesmo disse no início da sua entrevista, ela é a grande avenida que corta a Angra dos Reis por 96 quilômetros. Então, a ligação entre um bairro, entre os bairros, ela é importante e não há passagem tímida como aquela que acontece aqui na Japuíba. Precisamos prever que passe caminhões, que passe ônibus e que não atrapalhe o fluxo das pessoas, inclusive a economia dos bairros, né? Perfeito. A gente lembra você que nós estamos aqui com o Marco Vinícius, hoje Talk Show dos Bairros, falando das interfaces da rodovia Rio Santos, essa possível obra que vai acontecer e o que a prefeitura, que o executivo angrense está fazendo. Lembrando a você aí que está na nossa live, muito bom dia, obrigado aí tua participação, está sendo extremamente produtivo, e você aí que nos acessa via WhatsApp. A gente lembra você também que temos uma enquete aí que está rolando lá na nossa página no Face, se você concorda com a duplicação da rodovia Rio Santos, seja feita apenas aí nos trechos mais críticos. Aí muita gente, o que é o trecho crítico? Esses gargalos, tipo ali de Mangaratiba, do túnel, a região reta da nossa grande Japuíba, reta lá da nossa região do Parque Perequê. Então você pode acessar e pode dar o porquê também que você defende lá. Acesse a nossa página no Facebook e participe. Sua opinião é super fundamental para a gente e a gente vai levar esse material também para a audiência. A gente vai aproveitar o Vinícius aqui e outras pessoas para fazer essa interface. Vai lá na nossa página no Face, participe da nossa enquete. A gente vai para um breve intervalo comercial, mas a gente vai continuar ao vivo aqui na live conversando com o Vinícius. Toninho. Lembrando que a nossa página no Facebook é o facebook.com/Costa Azul FM. facebook.com/Costa Azul FM com azinho só. A gente já volta. Ok, aí ô Vinícius, a gente continua ao vivo ali na live, são 9h23, e para poder, já peguei ela aqui, aí o que é importante, ele tá ao vivo na live ali, hein, Regina, ele tá ao vivo na live também. Aí, ô Vinícius, uma das coisas que a gente sente tá ao vivo, na live, a gente aproveita, ô Vinícius, para aqui, que é difícil para a população entender que o pessoal vai para o Facebook, não se coloca, ou se coloca de uma forma errônea. Nada contra o cara expressar a opinião dele, mas esse é um assunto muito técnico, muito técnico. A gente começou com o Leonan, que ele tem isso lá, os engenheiros lá, tudo pronto praticamente. Ele disse que vai mandar, assim como o pessoal da prefeitura, através da engenharia, esses acessos ao bairro. Você falou aquela agulha ali da Japuíba. Hoje a prefeitura deve ter tudo mapeado, quais são os pontos que tem que ter um trevo direito, tá? E vocês devem colocar isso lá para eles, né? Sim. O que eu digo a você, o que a gente precisa primeiro é não perder a oportunidade. Ô, Renato, as audiências seriam apenas em Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Aí, por conta de pressões nossas, abriram audiência para Angra.
Mas agora tem uma audiência amanhã em Volta Redonda. Depois tem uma audiência. Que a de lá vai ser mais específica sobre algum... Até o presidente da República já deu uma tuitada sobre isso, né? A mesma audiência pública. Para a mesma concessão. Uhum. Aí vai ter Volta Redonda, São José dos Campos e Guarulhos, 4, 5 e 6. Volta Redonda, repete por dia. Volta Redonda, São José dos Campos e Guarulhos, 4, 5 e 6. E vocês pretendem ir, alguma coisa assim? Ou... O que a gente aqui, eu vou te dar inclusive as horas, né? No dia 4, em Volta Redonda, às 14h30. No Salão da Vila Vetre. Em São José dos Campos, no dia 5, também às 14h30. É no Centro de Convenções Novo Hotel. E no dia 6, em Guarulhos, 14h30, no auditório do Ciesp Guarulhos. Ok. E na verdade, que é uma coisa muito grande em termos de Brasil, é a maior licitação que tem no gênero, gente. As pessoas não têm. A Dutra é a principal artéria econômica. Tudo que vai para o Nordeste, para o interior de Minas, ou desce para o sul do país, em algum momento acessa. O que acontece é o seguinte, Renato, olha só, nós não podemos perder a oportunidade. Nós não podemos perder a oportunidade. Tem que me avisar, Regina. Como é grau, cara. Eu ia comentar, mas eu não pensei que tem. Às vezes estava falando aqui do óculos, que estava aí. Eu preferi não interferir tanto, né? Mas melhorou aí para os ouvintes aí. Como é que estamos aí, Tony? Alguém entrou ali, estamos ao vivo na live aqui, você nos acompanha. Carlinhos, Carlos, Rafael Silva, dando bom dia para todo mundo. Muito bom esse esclarecimento do nosso secretário, Carlinhos Carlos. Carlinhos Carlos, conhece ele, o Carlinhos Carlos? Aí tem várias coisas. Que o nosso objetivo hoje, pegando o gancho do Talk Show nos Bairros, é trazer quem realmente está no processo para esclarecer. Porque senão fica difícil. Assim, a nossa preocupação maior, Renato, é que ao fazer muita pressão, que a NTT resolva tirar a Rio Santos da concessão da nova... Por parte de alguns políticos, outros deputados federais, eles falaram que o que acontece? O empresário, ele quer uma coisa simples, a questão do lucro, do trabalho. E a Rio Santos, aspas, é um peso morto nesse processo. A gente vai voltar ao vivo aqui, você da live, segura um pouquinho, vai entrar o Toninho, a gente continua aqui. Peraí. Quando quiser, Toninho. Costas FM 9h28. Pois é, agora nós voltamos aqui na live, né, a gente continuou no intervalo e voltamos agora aqui na rádio em 93.1, a nossa Costa Azul. Estamos aqui com o Vinícius Barbosa, detalhando aqui as questões que fazem com que essa audiência sobre a obra de duplicação ou não, ou acréscimo ou não, ou modernização ou não, o nome vai ter que ser visto depois com carinho, lá no CEA, vai ser na segunda-feira. E o Vinícius nos trouxe também aqui, a gente já sabia, mas a gente tá badalando muito, a questão que vai ter uma audiência também em Volta Redonda, São José dos Campos e Guarulhos. Renato, o que isso tem a ver com a rodovia Rio Santos? Quem ganhar a Rio São Paulo, a concessão de explorar, leva a Rio Santos. Para quem não se deu conta, toda vez que tem um problema sério na rodovia Rio-São Paulo, a válvula de escape para fazer a ligação São Paulo-Rio, os dois mais ricos estados do Brasil, os dois maiores polos industriais, é o quê? A nossa rodovia Rio Santos. Vinícius, nesse sentido, muita gente participando aqui na live, bom dia, legal a tua participação, interage muito, temos a nossa enquete que está lá na página do Facebook e temos também uma coisa que é certa, as pessoas perguntando, mas a prefeitura vai arrecadar muito, ISS com isso é bom? Como é que fica a questão do pedágio? A gente volta um pouquinho no pedágio, que o pessoal está angustiado com o pedágio. Primeiro tem que sair a concessão, primeiro sair a obra, depois é que é o pedágio. Esse é o processo. Renato, a discussão maior nesse momento é com relação
a cobrança de pedágio. Sim, na nossa primeira enquete isso disparou. Eu vejo que muitas pessoas acabam se oportunizando, correto? Para alardear o caos, né? Para trazer preocupação à população das cidades em que serão cortadas, que são cortadas pela Rio Santos, que poderão ser impactadas com relação à cobrança de pedágio. Mas o que a gente precisa é não perder esta oportunidade em que a Rio Santos esteja inserida na concessão da Nova Dutra. Eu passei para você agora um calendário de audiências públicas. Sim. No dia 4 acontecerá em Volta Redonda, no dia 5 acontecerá em São José dos Campos e no dia 6 acontecerá em Guarulhos. Vai ter alguma representação, algum grupo de ângulo? Sim, nós vamos estar lá representados. Você não tem a menor dúvida que em todas essas audiências aí serão contrários à manutenção da rodovia Rio Santos na concessão da Dutra, porque isso impacta financeiramente a Dutra. Porque quem vencer a licitação da Dutra será obrigado a fazer investimento da Rio Santos, que serão custeados com dinheiro arrecadado ou que a gente vai pagar indiretamente através do BNDES. O fato de ter pedágio ou não ter pedágio depende da modelagem que nós entendemos necessária para e isso o valor do pedágio. E, inclusive o valor do pedágio. Sim. Como eu lhe disse agora, todos defendem a duplicação da Avenida Brasil até Ubatuba. Isso, com certeza, impacta financeiramente, correto? Então, por isso que nós defendemos que alguns trechos em que não há um fluxo tão significativo, talvez não seja necessário a duplicação, mas a modernização, investimentos, a construção de terceiras faixas, a iluminação, a passagem de níveis entre os bairros que são cortados pela Rio Santos. Isso nós vamos brigar para que aconteça. Perfeito. Né? Agora, a discussão momentânea não é essa. E eu já disse anteriormente, ainda que fosse, o que está previsto é uma praça de pedágio. Está sendo discutido nessa modelagem que a NTT trouxe. Seria a implantação de uma praça de pedágio em Itacuruçá, entre Itaguaí e Itacuruçá, e uma outra praça de pedágio entre Mangaratiba e Angra dos Reis. Então, portanto, se a gente estivesse só aqui com a discussão bairrista, Angra dos Reis não seria impactado. Até porque os técnicos defendem que os moradores tenham uma cobrança diferenciada. E aqueles que usam a rodovia como percurso para o trabalho, ainda que seja autônomo, a partir de um cadastro, ele acaba sendo isento, como acontece em outros lugares. Renato, eu cheguei a ouvir o disparate de alguém dizer que a passagem de ônibus vai encarecer em função do pedágio. O ônibus municipal não tem como, porque não vai ter. Isso é um desconhecimento total, levar a população uma preocupação desnecessária. E outra coisa, para subir a passagem no ônibus intermunicipal, que faz a linha Rio, Angra dos Reis, ou Rio-Paraty, ou Angra-Paraty, depende de uma coisa chamada DETRO. Eles é que batem o martelo, que é o Departamento Estadual de Transportes. Eles é que regulamentam a questão da tarifação. Que, obviamente, os empresários vão botar na próxima planilha, quando tiver um pedágio, isso é óbvio. Mas não vai ter um impacto tão grande. Vai subir o preço do frete? Certamente. O caminhão também vem com óleo, aquela coisa toda. Mas, Renato, mas o impacto Mas, Renato, veja bem. É só você observar as rodovias federais. As rodovias estaduais, nós temos aqui a RJ 155, nós temos a rodovia Rio Santos, que é uma rodovia federal. Não há o menor investimento. A RJ 155, quem tem feito manutenção é a Prefeitura de Angra dos Reis. A gente até comentou que grande parte da rodovia Rio Santos também é a Prefeitura de Angra dos Reis que faz no seu... Vinícius, Toninho. Quem viaja daqui para o Rio de Janeiro sabe que hoje a rodovia Rio Santos é um grande caminho de buraco. A gente sabe que não existe omelete sem quebrar ovos. Exatamente. Quem conhece a própria Via Dutra, que é uma das rodovias envolvidas nesse consórcio aí, sabe que, por exemplo, em alguns bairros, ali em Osasco, chegando em São Paulo, tem 3 praças de pedágio dentro da mesma cidade.
são 3. Pois é. Olha, Mas o morador tem a passagem... Tem a passagem livre. Tem a passagem livre. Nesse importante sentido, esclarecer, você citou como exemplo aqui a região de Osasco, a população tem passagem livre, gratuito, para circular na rodovia. Inclusive ali em Guarulhos, onde está o principal aeroporto do Brasil, também tem pedágio bem perto. Agora, citamos como exemplo, todas as pessoas de Angra, com certeza já passaram aqui pelo Arco Metropolitano, que é um equipamento entregue recentemente, completamente abandonado, porque o Estado não tem condições de manter. Que nós precisamos que a iniciativa privada, ela absorva isso, não temos dúvida nenhuma. Nós não podemos ter a Rio Santos, nesse percurso de Angra ao Rio de Janeiro, sem ter uma assistência. Se você tem um problema de furar um pneu ou um acidente, você está distante disso. À medida que a rodovia ela vai ser concessionada, tem a obrigatoriedade. Aí nós temos ali internet, comunicação, iluminação, SOS, vai por aí adiante. Então, isso é necessário. Vinícius, então já caminhando aí para o fechamento aqui da sua participação, são 9h35. A gente deixa claro, então, que a Prefeitura está fazendo o papel dela, acompanhando, esclarecendo, se colocando e defendendo até de uma forma clara e objetiva que realmente tem que melhorar, tem que ter a manutenção. Que tem uma máxima aqui da Rio Santos, que é uma coisa, a gente está aí há 20 anos para baixo, para cima, várias vezes por dia, assim como você também, Toninho, Regina, o Edinho, que o pessoal que está aqui nos apoiando no bastidor, que quando cai a barreira, teve essa última que eu achei assim, supra-sumo de tudo. A barreira fica e o trevo sai. Aí depois volta o trevo, aquela coisa. Ali no Mediterrâneo, ali no Clube Med, tem barreira que caiu, a barreira ficou, o cara botou guarda-reio e tá lá a barreira. Então, quer dizer, no mínimo eu digo que isso é um descaso. Aí, tecnicamente, o cara falou, não, mas seu Renato, se eu tirar a barreira, o morro ainda vai cair mais. Então é uma coisa complicada. Você que tá aí na live aí, você sabe que você fica para baixo, para cima, o Anderson e tantos outros aqui, pessoal do Camorim, pessoal daqui dos aplicativos aqui que tá direto aqui, você pode ver, tá tudo verde aqui, o pessoal interagindo, é por aí. Então, é esperar a audiência e o resultado disso, que vai ter as de São Paulo também. Isso aí, quando será que tem uma previsão assim do final? Renato, cronograma mesmo. O que eu reforço é o convite. Né? Perfeito. Esse é o momento do debate, do diálogo. Participar disso. Eu disse anteriormente, hoje as audiências acontecerão segunda-feira em Angra, depois em Volta Redonda, depois em Osasco, depois em Guarulhos, mas isso foi, na verdade, um movimento feito pelo prefeito Fernando Jordão, porque as audiências aconteceriam só Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Mas a necessidade da discussão aqui é uma discussão qualitativa, não é quantitativa. É uma discussão qualitativa. O que a gente gostaria de verdade é que aqueles que formam opinião, os políticos, aqueles que estão preocupados de fato com a população, que participem da audiência, que levem a sua contribuição, que vá lá conhecer. E tem um ouvinte aqui falando o impacto maior que tem em Angra, nem o pedágio. É para as comunidades aqui, não só o caso de Angra, Paraty, Ubatuba, que está dizendo, são os pontos de invasão no perímetro do DR. Isso vai criar um caos social grande, vai estourar na conta de quem? Das prefeituras. Olha, você... aqui é o ouvinte participando. Eu busco uma rápida reflexão. Nessa modelagem, prevê que a duplicação desse trecho aí dos 17 quilômetros entre Itacuruçá e Mangaratiba aconteça no 7º ano. Nós estamos defendendo que ele aconteça no 2º ano. As pessoas perguntam, por que vocês não defendem que aconteça no 1º ano? Sabe por quê, Renato? Instalação, tem todo um processo. Porque há várias áreas de domínio da rodovia que estão invadidas. Perfeito. Você vê que, inclusive, comércios... Tem até equipamento público. Comércios instalados em áreas de domínio. Então, é preciso que a gente faça, primeiro, a desocupação dessas áreas que foram invadidas, depois os projetos precisam acontecer para a obra. Então, a gente já pensa que a gente pode modificar isso para o 2º ano. Então, e para finalizar, Renato, perfeito, essa questão da cobrança de pedágio ou não, nós gostaríamos de fato que fosse gratuito, mas... Toninho falou com muita propriedade, não se faz omelete sem quebrar ovos. O que a gente precisa, na verdade, é uma rodovia que ofereça rapidez,
no nosso percurso, no nosso trajeto, e os turistas que nos visitam, porque isso alavanca a economia do município. Nós precisamos de uma rodovia que seja segura sob o ponto de vista do equipamento como um todo, e ela precisa estar segura sob o ponto de vista da segurança física das pessoas. É preciso que tenha manutenção constante, é preciso que tenha assistência nos momentos de necessidade da rodovia. Então, é isso. E se porventura precisar de uma cobrança, nós vamos defender para que o município esteja protegido quanto a isso, mas vamos entender a necessidade da cobrança para que haja, de fato, a modernização dessa... O Marco Vinícius, aproveitar o pessoal do hashtag Eu Sou Turismo aqui, eles estão dizendo que foi muito esclarecedor. O nosso objetivo no Talk Show ao longo dos 35 anos da Costa Azul é exatamente isso, trazer as pessoas, assim como a gente trouxe o Leonão, o Vinícius, para colocar. E tem um outro assunto que surgiu aí também aproveitar o frigir dos ovos, né? A questão da segurança, já que você abordou, a gente não ia entrar muito no tema, mas já que muita gente está cobrando aqui amanhã, vai ter lá no Clube Campestre, às 18h30, 19 horas, uma reunião sobre segurança pública, puxada lá pelo prefeito também de Paraty, o Luciano Vidal, que a gente já está até articulando, ver se a gente coloca ele amanhã, o próprio vereador Timóteo, que é ligado à área de segurança pública, sobre mais um que saiu aí da manga. Vão tirar o batalhão de Mambucaba, não vai ficar o PM em Mambucaba. Não é isso que está acontecendo, né, Vinícius? Melhor do que ninguém, o Vinícius, que é lá do governo, acompanha full time, 24 horas por dia, essas coisas. É uma reunião que vai ser para esclarecer a população. A ideia não é tirar o batalhão, ponto. Renato, o poder público vive sempre de muitas demandas, de muitos problemas. Às vezes problemas da educação, problemas da saúde. O nosso maior problema em Angra dos Reis é a questão da segurança. Hoje é disparado. Então, é inegável o esforço que a Prefeitura, através do prefeito Fernando Jordão, tem feito junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, para que a gente possa, de verdade, devolver a segurança ao nosso morador, aos moradores das nossas comunidades. Hoje, Angra dos Reis vive um momento de tranquilidade, né, por conta dos investimentos que o governo do Estado tem feito no município. Metade das forças de segurança especiais, COI, estão em Angra dos Reis, e, posterior a isso, nós estamos implantando, junto com o governo do Estado, 3 UPPs. As obras estão em curso. 120 policiais virão para cá para dar continuidade a essa segurança. E o governo do Estado tem feito isso, e a Prefeitura também. E não é só segurança, nós vamos entrar nas comunidades com serviços que a Prefeitura precisa levar. Com cultura, com educação, com assistência social. Nós precisamos que a comunidade ela acredite que a paz vai, de fato, voltar. Eu estou dizendo isso a você porque também os terroristas de plantão estão alardeando que a possível saída do batalhão do 33 lá de Mambucaba deixaria aquela região desguarnecida, e principalmente a usina nuclear. Hoje, ao vir para cá, eu vi a entrevista do Leonan, que é o presidente da Eletronuclear. E vou aqui dizer a você que o batalhão não foi implantado lá, como o Leonan disse, para dar segurança à usina nuclear. Aquilo é equipamento do Estado, não é o equipamento federal. Quem dá segurança à usina nuclear é o Exército, através de Realengo. Existe uma companhia que está instalada para isso. É lógico, qualquer problema de segurança do município, a primeira resposta é dada pela Polícia Militar. Mas o batalhão não foi implantado lá para dar segurança à usina nuclear. Ela foi implantado lá para dar segurança a toda a população. E se ela precisar ser deslocado, o bairro com certeza não vai ter nenhum prejuízo. Até para tranquilizar a população, a gente já recebeu por parte aí de autoridades da segurança pública do governo do Estado, o governador Wilson Witzel, que a ideia central vai ter a mudança do batalhão, quadro administrativo, é o pessoal da chefia, aquela coisa, que isso faz parte do jogo, eles podem vir, estar instalado. Agora, a parte de atendimento à população, atendimento à usina, aquele trabalho da Polícia Militar, que é regulamentado pela Constituição, um trabalho ostensivo,
continua normalmente. Sim, obviamente, vai até ter mais policiais. Essa informação a gente vai ver até com o pessoal direto lá da segurança para ver isso aí. E, obviamente, é uma questão que é muito blá, blá, blá e pouca resolução. Então vai ter essa reunião lá, vai estar o prefeito de Paraty, vai ter as autoridades do governo do estado e certamente o pessoal vai. Amanhã a gente vai detalhar isso no Talk Show. Marcos Vinícius, a gente te agradece bastante, desejamos aí tranquilidade nessa reunião, porque com o espírito desarmado, a qualidade da discussão é muito melhor. Obrigado, bom dia. A gente agradece muito a todo mundo aí da live aí que nos acompanhou, o pessoal que mandou aí muita mensagem. Desculpa, não deu tempo para atender, porque hoje a gente colocou mais explicar o que é. Tem um monte, esse aqui é o resumo do resumo da NTT, é um cadernão, gente, dessa altura aqui, ó, quase meio metro de documentos, ainda mais o que vai vir da eletronuclear. E a gente vai para o último bloco do Talk Show, falando um pouco aí, o pessoal cobrando, e a falta d'água lá da Serra d'Água, do balneário, a gente vai falar tudo isso agora, as mazelas do dia a dia, Toninho. Vamos lá. A gente agradece bastante ao pessoal da live aí que participou aí. E muita gente aí, aproveitou a carona do Edinho. Quem tá aí, Edinho? Aí? Então, vamos lá. Tem uns amigos do Vinícius aqui mandando. Amigo, o Vinícius aí, né? O Beto Carmona elogiou aqui a entrevista. Valeu, Beto. Beto mora no nosso coração aí. O Silva Bastos, Carlinhos pediu para avisar que é o melhor secretário da cidade. Então tá aí. Amigo suspeito. Lauro, da Defensivel, Lauro. Isso. O Maico Castro, o Felipe Voto. Felipe Voto o homem do balcão de empregos. Isso, Analise Carvalho, Fabiana Rosa e Ronaldo Quinha. Além disso, Juan Carlos e o Marinho Bispo. O Marinho Bispo falou que, inclusive, lá para cima no Perequê, na BR-101, né, fica muito engarrafado no final de semana. E isso lá a gente já detectou lá também, a gente colocou até pro pessoal do plano de emergência, o trevo que é ali bem em frente ao batalhão, para o cara fazer a volta, para ele acessar, tem um radar de 40 quilômetros ali para acessar Francisco Magalhães, e fica muito engarrafado. Aí os caras falam, Renato, como é que você conhece em detalhe? A gente fica para baixo, para cima nessa rodovia N vezes, e a gente tem você, um ouvinte qualificado que tá lá, passa por isso e nos informa. A gente agradece muito aí o pessoal aí da live aí, tem um monte de gente aqui. Fora, a gente falou os nomes, mas tem um monte de gente. O nosso WhatsApp aqui também. E isso é muito bacana, porque na verdade o objetivo do Talk Show dos Bairros é dar voz à comunidade, abrir, trazer autoridade para ele destrinchar o negócio com calma e tranquilidade. Tá aí, então, nosso super bom dia para todo mundo. Essa live a gente vai disponibilizar aí. E no bastidor a gente manda um beijo também carinhoso pro nosso grande Anderson, que é um cara que nos ajuda bastante aí. E ele tá sempre nos auxiliando aí nesse momento. Que na verdade o Talk Show é o Renato, o Toninho, é o Edinho, mas tem toda uma máquina por trás para poder fazer essa coisa andar e você ficar sempre bem informado. Obrigado, Vinícius. Eu sucesso. Agradeço, um abraço a todo mundo aí. Muito obrigado aí pela audiência e pelo carinho dos amigos aí. Ok.